sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, então, dando sequência aí ao estudo da força, né? Já aprendemos vários conceitos, o que é vetor, orientação, os tipos de grandeza, escalar, né? E tudo mais. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre a resultante, tá? Vai envolver um pouquinho de cálculo, tá? Um pouquinho de matemática, mas questões muito simples, pessoal. Vamos utilizar basicamente a subtração e a soma, tá? A gente vai voltar um pouquinho aí na página 191 e entender esse conceito. Bom, então a gente já sabe que na física pode existir um corpo e ele pode ser, para haver movimento nele, né? Se ele exercer movimento, ele precisa de uma força atuando sobre ele. E se essa força atuar, conseguir tirar ele do equilíbrio, né? Conseguir tirar ele e exercer algum tipo de deslocamento, percorrer ele de um ponto A para um ponto B. A gente vai chamar isso então de trabalho, tá? São todos conceitos que a gente já aprendeu. Mas vamos entender então essas resultantes, tá? Lembram aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês sobre o carro, né? Um veículo andando em uma estrada, né? Indo de encontro ao outro, né? Uma colisão frontal entre dois veículos. O que poderia acontecer? Então a gente vai entender este processo. Se o veículo poderia ter continuado reto se ele encontrasse com um veículo menor ou se ele tivesse ficado parado, né? Se encontrasse um veículo do mesmo tamanho, do mesmo peso, tá? Fato é que a gente já sabe que a força ela é dada em Newton, né? E a gente chama então de intensidade. Vejam essa imagem então, um cabo de guerra. Eu tenho 3 crianças de um lado e 3 crianças de um outro, tá? Basicamente, pessoal, temos aqui uma menina de um lado, 2 meninos. Do outro lado, uma menina e 2 meninos. Parecem ser da mesma idade, mesmo peso. Então, pressupõe que eles estão exercendo a mesma força, correto? Sim, tanto que está em equilíbrio, né? Só que pode ser que em certo momento a equipe da direita consiga em uma intensidade um pouquinho maior. O que vai acontecer então? Deslizar para a direita, né? Eles vão correr para a direita e esses daqui vão ser arrastados. Mas como, Renan? Sendo que este grupinho aqui, ó, os 2 meninos mais a menina, estão exercendo força ainda. Por que eles estão indo para a direita? Né? Eles estão exercendo força para a esquerda. Ambos estão na horizontal, só que em sentidos opostos. Pessoal, é daí que vem a resultante, tá? Ora, então, nós vamos somar para encontrar o valor, tá? O valor aí você sempre a intensidade. E, ora, nós vamos subtrair ou diminuir. Resultante de força. Então, vamos ter alguns exemplos aí retirados do nosso livro mesmo, né? Exemplo 1. A figura 1 abaixo mostra o corpo em repouso, está parado. Aplicando nele uma força de 10 newtons horizontalmente para a direita, o corpo adquirirá movimento na horizontal para a direita. Simples assim, é aquilo que a gente já vem falando. O corpo está parado, ele sofreu uma força atuando sobre ele para a direita, então ele vai deslocar para a direita. Houve movimento de um ponto A para o ponto B, então houve trabalho. Outro exemplo. Em uma outra situação, 2 forças, aí ele chama de F1 e F2, atuam simultaneamente no mesmo corpo, inicialmente em repouso. Essa figura aqui, ambas na horizontal e para o mesmo sentido, né? Para a direita. Só que a F1 é 10 newtons, tem uma intensidade de 10 newtons, e a F2 tem uma intensidade de 15 newtons. Tá? F2 é maior do que F1.
né? Só que o mais interessante aí nessa questão é que elas estão na mesma direção, ou seja, horizontal, tá? Estão na horizontal e no mesmo sentido, tá? Ou seja, as duas estão sendo exercidas para a direita, tá? É a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, a gente recebe uma bola, tá? Uma bola de futebol. Duas pessoas, não tem, é até perigoso, né, fazer isso, mas é só um exemplo. Duas pessoas chutam simultaneamente uma bola de futebol. Essa bola vai muito longe, né? Porque são duas forças sendo exercidas sobre ela. Por isso que, então, nesse caso, a gente vai somar. Então, quando as forças estão sendo atuadas em um mesmo corpo, né? A mesma direção e no mesmo sentido, ó, horizontal e a F1 e a F2 para a direita, nós vamos somar simplesmente para entender aí a resultante. Então nós temos aqui 10 mais 15, este corpo se movimentou, né, através de uma força, né, uma força sendo atuada no corpo com uma intensidade de 25 newtons, porque é a soma de F1 com F2. Beleza? É um cálculo muito simples. Observe que o corpo se movimenta horizontalmente para a direita e mais rapidamente do que o corpo do exemplo 1, porque o corpo do exemplo 1 recebeu uma força somente de 10 newtons. Agora, o do exemplo 2, 25, mais que o dobro. Note que a resultante provoca o mesmo efeito dinâmico das forças F1 e F2. O efeito dinâmico é justamente o movimento. Em um terceiro caso, considere a atuação de duas forças sobre um corpo inicialmente em repouso. Temos aqui a figura 7, um corpo em repouso. Temos F1 de intensidade 10 newtons, horizontal para a direita, tá? No sentido direito, e F2 com intensidade 15 newtons na mesma direção horizontal, só que para a esquerda, tá? O oposto, tá? Mostrando aí, ó, este mesmo exemplo, né? Nós temos aqui horizontal e cada grupo puxando para um sentido, um para a direita e um para a esquerda. Mesmo exemplo, tá? Então, nós temos para a direita uma intensidade de 10 newtons e para a esquerda uma intensidade de 15 newtons. Nesse caso, diferentemente do exemplo 2, o corpo adquirirá um movimento horizontal para a esquerda, pois a intensidade da força é maior. Óbvio, pessoal, o corpo só vai se movimentar para onde a força está maior, né? Aquele grupo que está tendo mais força vai atrair, vai puxar aí o corpo, só que com velocidade diferente. Velocidade não, só com uma intensidade diferente, tá? Desculpa, é intensidade, nada a ver com velocidade. Por que intensidade diferente? Porque ele tem que romper a força oposta, a intensidade oposta, tá? Então, se a F2 para a esquerda tem uma intensidade de 15 newtons e para a direita é de 10, se ele fizer uma força de 10 aqui, vai ficar em equilíbrio. Para ele movimentar para a esquerda, ele tem que superar de 10. Então, chegou em 10 ali, ó, tem que continuar fazendo força. Chegou em 15, aí ele consegue movimento. Quer dizer, a partir de 11, ele já consegue movimento, porque já superou. Só que ele vai exercendo mais força. 12, 13, já está andando. 14, andou pra caramba. 15, ó, já puxa tranquilamente, porque deu uma diferença de 5 newtons, tá? Para o sentido oposto. Então, no caso, o corpo se movimenta aí, para a esquerda com uma intensidade aí de 5 newtons, a resultante de 5 newtons. Então,
Em exemplos em que os sentidos vão estar opostos, claro, mesma direção, né? Horizontal ou vertical, sentidos opostos, cima ou para baixo, direita ou esquerda, nós vamos subtrair, tá? Sempre do maior para o menor. Então, 15 menos 10, 5 newtons. No exemplo acima, né, o último exemplo, o efeito dinâmico seria o mesmo se, em vez das forças F1 e F2, houvesse apenas uma força de 5 newtons. Né? É como uma força só, só existe uma força que está movimentando aí, que é a resultante das diferenças das intensidades F1 e F2. Horizontal para a esquerda, atuando no corpo em questão. Essa força, que pode substituir e proporcionar o efeito dinâmico das outras duas, é chamada de resultante de forças. Tá? E o conceito de resultante também para a gente aprender. Resultante de forças é uma força imaginária que substitui um sistema de várias forças e que causa o mesmo efeito dinâmico entre elas. Tá? É como se fosse o corpo está parado e está exercendo somente sobre ele uma força de 5 newtons. Só que não, né? Ele tem duas forças atuando nele. A resultante é de 5 newtons. Com esses exemplos, é possível perceber que a resultante depende da orientação, direção e sentido e da intensidade das forças que atuam sobre o mesmo corpo. Tá? Aí sempre lembrando aí da força, né? A força ela precisa aí sempre de haver a orientação. É horizontal, vertical, direita ou esquerda, né? Vertical, cima ou baixo, horizontal, direita ou esquerda. Então, essa orientação é necessário para expressar a força. Então, temos aí, né, a intensidade resultante é a soma das intensidades de cada força, quando nós temos o mesmo sentido. Temos um corpo aqui, né, e uma força sendo exercida sobre ele, F1. Outra força sendo exercida também, no mesmo sentido. Temos, então, a soma e a nossa resultante. Resultante é igual a F1 mais F2. Caso 2, mesma direção, horizontal, sentidos opostos. Poderia ser também mesma direção, vertical, mas sentidos opostos. Por exemplo, cima, baixo, vertical, cima, baixo, horizontal, direita, esquerda. Mesma situação, subtrai. A intensidade da resultante é dada pela diferença das intensidades de cada força, a maior menos a menor. Aí pegamos sempre o valor maior, né? E subtrai pelo valor menor. Temos então a resultante. Aqui o F1 sendo aplicado para a direita, o F2 sendo aplicado para a esquerda, ambos aí na mesma direção, os dois estão na horizontal. A diferença aqui, ó, é o que a gente chama de resultante, tá? R de resultante é igual a F1 menos F2. Aí, ó, para não evitar confusão, F1 colocar sempre o valor de intensidade maior, né? Por exemplo, 100, vamos supor, exemplos, 100 e 60. Você pode colocar 60 menos 100, tá? Pega 100 menos 60. Essa força aqui, 1 de 100. 2 de 60. Qual que seria nosso resultante? 40. Aí o conceito de equilíbrio também é muito importante a gente entender, tá? A condição de equilíbrio ela é caracterizada pelo fato do objeto não alterar o seu estado de movimento, tá? Pode ser uma força sendo aplicada para a direita de 50 newtons e uma força sendo aplicada para a esquerda, também de 50 newtons, corpo em equilíbrio. Agora os exercícios. Vocês vão fazer a 1 e 2, tá?
1 e 2 aí, equilíbrio. Conceituar. 2. Conceituar o resultante de forças. Mas essas questões para vocês encontrar a resultante. Então, temos um exemplo aí, uma força sendo aplicada para a direita e outra para a esquerda. Horizontal, sentidos opostos. Encontra a restante para mim. Então, temos mais essa. Segunda, exercíciozinho para encontrar a resultante. Terceiro exercício. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. 11º. 12º, essa daí é fácil, hein? 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e bons estudos. Vou fazer a correção na próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.